Boa noite, boa tarde para todo mundo. Obrigado pelo tempo que vocês reservaram aí. Obrigado mais uma vez, Aldo, por me dar a oportunidade de falar para todo mundo. E eu quero dizer para vocês assim, esse negócio, tá? Que eu vou falar, ele não é um treinamento assim com uma teoria, um fundamento, é baseado mais em experiência de vida. Sabe? Quando você vai aprendendo, você vai evoluindo, você vai criando aquelas ideias. Então, assim, eu falei hoje para o Aldo, é um misto de livros tipo Geração de Valor com Shakespeare, sabe? Toda aquela informação, tudo aquilo que a gente vai lendo, vai estudando, né? E aí eu digo, bom, criei um cenário onde eu consigo transformar isso em palavras simples, de uma maneira que todo mundo consegue entender. E aí eu chamei ele de mesma página. Porque o que é a mesma página? Você começa a ler um livro, vamos supor que todo mundo começou a ler um livro agora. E aí uns leem mais rápido, outros leem mais devagar, outros param de ler. E aí eu chamo de mesma página porque eu quero trazer todos vocês para esta página. Nós vamos, no final da conversa, sair na mesma página. Para isso, a gente tem que começar com uma historinha, como sempre. Não tem todo mundo chegar no dia de hoje sem ter uma historinha. E a minha historinha, de maneira resumida, é a seguinte. 20 anos atrás, um amigo meu foi lá em casa com um notebook que ia pilha dentro, umas pilhas desse tamanho assim. E ele disse assim, esse negócio se conecta na internet. E conectou via Wi-Fi numa torre que tinha lá no Morro das Antenas. E, cara, ele pingou para a torre. Ele deu um comando de ping. E eu fiquei olhando lá e disse, não pode ser. Ele disse, isso aqui significa que existe comunicação entre um lado e outro. Eu digo, nossa, que maluquice e tal, né? Internet, nunca ninguém ouviu falar, nós novo, né? E aí, eu me lembro que esse foi o primeiro momento que eu vi. Mas, cara, nós não sabíamos o que acessar. Né? Então, ficou só no ping. A euforia passou naquele momento, fui fazer outras coisas da vida, o tempo foi passando. Depois comecei a ir para o Paraguai, buscar mamba, como todo mundo meio que já sabe, que é natural de quem começou o negócio. E um dia ele me disse assim, tu não quer ajudar nós a fazer uma instalação de internet via rádio? E eu fui lá, na época subia, prendia na tesoura o cano, botava uma antena de grade, puxava um cabo RGC, aquele pretão, vocês conhecem? Faz um conector N, toda aquela maluquice, né? Botava um pigtail para converter do N para o roteador, conectava o roteador com o IP do NAT lá da torre, né? Outro dia me chamaram para ir junto, subi com 486 embaixo do braço, e aí depois eu fui descobrir que aquilo era um DHCP server, que era um servidor de IPs, então, que tinha um prédio para fazer funcionar a internet. Mas tudo aquilo ali para mim era estranho, porque de repente eu não estava na mesma página, né, que eles. Eu tinha conhecimento. Aí o tempo foi passando, fiz outras coisas, sempre fui muito ligado à tecnologia. Meu pai me deu um computador muito novo, eu ficava gravando os disquetes, depois veio o Emule, né? Baixando música, depois eu gravei MP3, mas também não foi um negócio que deu muito certo, porque o mundo veio mudando, depois eu gravei pendrive e tal, e assim foi indo. Depois eu veio uma fase que eu fazia declaração do imposto de renda por R$5 as pessoas, daí eu só, declaração do imposto de renda, eu entrava lá na Receita e botava o CPF para validar. Dava um apoio, tá feito. Né? Mas tudo bem, aconteceu muita coisa. E aí, adiantando um pouco mais, então vocês imaginam, né, que já fiz de tudo isso. Quando eu e minha esposa, que está lá no fundo, né, a gente se encontrou e tal, eu estava num momento da minha vida que eu não sabia muito o que eu queria fazer. E aí, a gente ficou junto, né, e eu voltei a trabalhar no provedor de internet. Só que quando eu voltei a trabalhar no provedor de internet, em uma semana eu sabia o que era o ping. Eu sabia que o ipconfig 9268.0.1 acessava o roteador, adivinha de mim,
E aí eu descobri o que era WLAN, Wireless LAN, né? Porra, é uma LAN igual, só que é wireless. E aí eu comecei a cruzar essa informação e na nossa época, quem sabia isso já era o rei das telecom, né? Porque era limitado, era um serviço escasso, tinha pouco técnico. Comecei a trabalhar, depois eu comecei a entender de microchip, que na época era equipamento, depois eu comecei a entender do SPF, depois eu fui indo para Datacom, depois eu fui para Huawei, para ZTT, para ZTE, para V-Solutions, para tudo que tu imaginar, né, no nosso provedor. E era uma salada de fruta do caramba. E aí eu era só técnico, ia lá e tal. Minha mulher conta, né? Eu ia de vez em quando em casa, né? E aí, assim foi minha vida, até que em 2014, meu sócio chegou para mim e disse assim, cara, nosso provedor tá balançando, nós vamos quebrar. Eu disse assim, como assim? Eu trabalho que nem um louco, né? E tal, e boto clientes, tal, e puxo fibra ótica. Como que vai quebrar uma empresa dessa? Ele, olha, o financeiro está aqui e tal. Você gasta desenfreadamente, você se lançar em um roteador que é azul agora, você quer, né? E eu tô aqui tentando, né? Porque quem entende do negócio é você, mas a culpa também é tua. E aí eu disse para ele, não pode ser, né? Tipo, como bom teimoso que sou, não pode ser. Eu vou entrar na gestão, vou entender a gestão desse negócio. E, acredite se quiser, eu era o problema do meu provedor, porque eu era apenas técnico. E quando você tem muito amor, né, por ser só técnico, você não começa, não faz mais conta. Você simplesmente atropela tudo que tiver, porque é legal, né? É legal fazer a internet nascer, mostrar para o cliente que está comunicando, de fazer um speed test, é um negócio que dá prazer. Então, vou para a área administrativa do provedor, certifico ITIL, que é uma norma britânica e tal, porque eu tinha visto isso lá no Embratel, eles usando. Pô, é muito legal e tal, mas assim, ó, já adianto para vocês. Nós, o brasileiro, não tem cabeça para fazer isso. A ITIL é britânica, os caras são muito evoluídos e tal, é uma coisa assim que, pá, para você fazer uma transferência de um arquivo, de um estoque, de um equipamento, é muito burocrático, a gente já é um pouco mais resumido, né? Bah, não deu certo. ISO 9001. Vou estudar ISO 9001. Estudei a ISO 9001, fiz curso de auditor líder e tal, começamos a implementar em 2015 na Cyber, em 2018 a gente certificou pela primeira vez, demoramos 3 anos, ISO 9001. E aí as coisas começaram a fazer sentido, comecei a fazer cálculo, entender um pouco mais da gestão do negócio. 2020, meu sócio saiu, um grupo, nós vendemos a nossa operação para um grupo, eu fiquei com uma participação, ele saiu da empresa e eu então fiquei sozinho na linha de frente da Cyber e comecei então a fazer aquilo que eu disse que eu ia fazer. Eu vou montar um provedor do jeito que tem que ser. Era na minha cabeça, eu sou inquieto, então eu tenho que montar um provedor fora da linha. Comecei o trabalho, obviamente, já tomei um baldão de água fria na cara, né? Porque a gente acha que sabe tudo, mas não sabe nada. E aí comecei a trabalhar com time, com cultura, com gestão, com marketing, que foi uma coisa que nós conversamos bastante, com processos, com análise de como que uma coisa se conecta na outra, o que a gente faz e tal. E viemos vindo, e hoje a gente então, comecei agora um projeto meu, que é lá de 2020, e eu tinha medo de tirar do papel, que era o Provedor de Sucesso, que é um projeto onde eu quero ensinar o pessoal, estou aqui hoje, digamos até pelo Provedor de Sucesso, para passar esse conhecimento e dar experiência, então, em todos esses erros que eu cometi e também acertos, né? Porque a gente vai errando, vai aprendendo, e eu sempre digo, vai ficando menos burro, né? Porque totalmente a gente não vai resolver isso nunca, porque a vida é um eterno aprendizado.
tirei o provador de sucesso do papel, meu time de marketing me apoiou, a gente tem um combinado lá. Então eu comecei a estudar mais e transformar isso já, então, como eu vou dar aula, né, eu comecei a transformar isso em teoria mesmo, né, eu preciso botar no livro e criar uma didática para ensinar as pessoas. E por que eu falo tudo isso? Porque não é uma coisa que eu inventei hoje, eu escrevi há pouco tempo, mas é engraçado porque ele pega desde logo o início da nossa vida, entendeu? E vem traduzindo isso até o dia de hoje. Eu tive uma experiência também, por oportunidade do Alan, da Silvina, de estar aqui já, né, em 2020. No dia que nós saímos daqui, começou a pandemia, eu falo para ele, você não sabe o quanto isso foi importante no meu desenvolvimento. Embora eu já tenha passado por algumas situações críticas, assim, de negociações e tal, mas quem está dentro desse corpo aqui, né, que sou eu sei o que eu sinto, eu sei o que aquilo ali significou para a minha vida, entende? E gratidão sempre por terem me dado a oportunidade, sabe? E estão me dando a oportunidade de novo hoje. Aí eu digo, bom, vamos lá, né, vamos estender isso para todo mundo. Então, assim, eu não quero fazer uma promessa que vocês vão sair com a vida mudada daqui, mas que vocês vão aprender alguma coisa nova e eu, no final, vou falar isso, né? Antes nós não sabíamos, agora a gente sabe. O que a gente vai fazer com isso? Cada um leva para sua casa, entendeu? E escolhe o que faz. Mas eu prometo que se é uma coisa legal. Vamos lá. Todo mundo entendeu até agora? Um resumão rápido. Saí de lá da vacaria, trabalhei em pomar de maçã lá, lidando com a galera, e cheguei hoje aqui, basicamente, os paralelos do negócio, desde novo. A Valentina, minha filha, está ali, eu sempre digo que o cara pega, né, vai ficando menos burro. Meu pai dizia assim, com 11 anos você vai trabalhar, guri. Né? Por quê? Porque guri só vai ficar aprontando. Eu sei por que ele fez isso comigo, né? Eu disse assim, eu vou levar ela para trabalhar com 10 lá comigo, a Valen já trabalha há 3 anos com nós. Se vocês olharem no Insta lá e tudo mais, e ela está numa fase de desenvolvimento. Ela, até contava antes que o Miguel ali, ela já deu uma mini quebrada na vida, né? E ir lá e gastar mais do que podia. Eu disse que bom que quebrou com essa idade, né? Que daí depois com 25 não vai cometer o mesmo erro que ela, né? De ir lá e se ferrar, já aprendeu agora. Então ela tá, tô levando ela junto comigo. E a gente sempre aposta na sucessão, né? Mas isso quem escolhe é ela, os pensamentos dela, tem a outra pequena também que tá junto. E a gente vai tentando conduzir isso da melhor maneira. Vocês já ouviram falar em petabyte de dados? 1 petabyte de dados. Vejam bem, se nós tocar a música Tirei o Pau no Gato por 2000 anos, sem parar, 24 horas por dia, tá? 2000 anos, 24 horas por dia, Tirei o Pau no Gato, em MP3, dá 1 petabyte. Só para vocês entenderem o quão grande é isso. Tá? E por que eu falo isso? Porque essa coisa redonda aqui, que nós levamos na nossa cabeça, chegaram a uma conclusão, estudando mais ou menos os britânicos, que tem pessoas que têm 5 petabytes de dados armazenados na cabeça. Então, nós estamos falando de 10 mil anos de Atirei o Pau no Gato na cabeça da pessoa. É dado, né? Já instalou no NVR, um servidor com 1 peta de disco. Você entende o que é isso? E olha a capacidade do nosso cérebro. Muita coisa. Por que eu falo isso? E por que ele consegue armazenar tanta informação? Por causa desse sisteminha aqui que o nosso organismo tem de caixinhas. E aí como que funciona o sistema das caixinhas? O único momento da nossa vida que não é aberta nenhuma caixinha é aproximadamente de 0 dias de vida a 365, que é um ano. E aí os cientistas explicam que não faz sentido o cérebro
armazenar essa informação, porque é muito dolorida a vida nesse primeiro ano. E vocês, né, tem uma criança nova ali, no primeiro ano basicamente é para tudo. Porque na verdade o corpo dela está doendo. Vocês imaginam que o pulmão está lá, todo contraído, tirou de dentro da barriga da mãe, respira. Aquilo ali, infla ali como se fosse um saco que estivesse vazio e toma ar. Vocês imaginam o que é a dor disso aí? Agora você imagina se você gravasse as dores que você sente. E é muito engraçado, né? A gente fala de uma dor de dente que eu tive lá, né? Ah, você sabe que doeu, mas agora descreva a dor. Daí você começou agora com a língua tentar procurar o dente que doeu e você não consegue, né? Por que você não consegue? Porque essa informação é uma informação que, de repente, não vale a pena eu abrir uma caixinha e jogar ela para dentro. Entendeu? E é assim que funciona o nosso cérebro. Então, a partir do segundo ano de vida, né, vocês vão começar a lembrar. Primeiro ano ninguém lembra. Segundo ano você já começa a lembrar. Sei lá, já deram frango com um pequi com uma criança de 2 anos, será? Não, mas é bom frango com pequi, né? Com quantos anos será que começa a comer frango com pequi, tchau? Se for o de Goiás ou do Mato Grosso? Eu não tô Juliana. Entende? E aquele dia lá que tu passou e deu cantinha do dedo na cama ou na porta, né? Puta merda! Agora eu já comecei a lembrar, né? E o dia que eu comecei a andar de bicicleta, o dia que eu, sei lá, andei de avião pela primeira vez, opa! Agora eu comecei a abrir minhas gavetinhas, né? E comecei a colocar essas informações. E a gente volta lá na infância para vocês verem que com 2 anos de idade vocês começaram a pensar em tudo que aconteceu na vida de vocês, vai estar lá essa informação dentro de uma gavetinha. Beleza. Né? Então, eu até notei aqui, o frango com pequi foi legal, né? Porque para trazer uma coisa mais regional. Vocês lembram quando foi a primeira vez que vocês comeram frango com pequi? Não, né? Mas foi faz tempo que vocês comem isso aí, hein? E aí o que acontece? Para tudo que a gente faz hoje, o cérebro tem uma gavetinha. Só que conforme você vai ficando mais velho, né? Será que aumenta o número de gavetinha? Até aumenta. Mas sabe por que ele consegue ter tanto dado armazenado? Porque as gavetinhas são os neurônios. E existem as sinapses que acontecem entre os neurônios. E o engraçado disso tudo é que ele começa a misturar tudo. Ele busca uma informação daqui, ele busca uma informação de lá e tal. E isso, né, quando tu olha para uma coisa, vira um conceito. Então a gente tem, o nosso cérebro tem conceito para tudo na vida. Né? Só que tem um problema. Né? Tudo tem um problema. O que os nossos olhos, né, que a gente olha com a visão do olho, é só 5% das coisas que a gente vê. 95% das outras coisas, adivinha onde que está? Está do olho para trás, nesse cabeção aqui, armazenado com todos os neurôniozinhos. E aí eu vou narrar um fato, e vocês, eu vou falar o nome do lugar. E aí vocês me dizem que se vocês conhecem. Nós entramos aí para comer um açaí, então. Aí a gente estacionou num lugar assim, até o cordão era um pouco baixo. Parecia uma entrada de garagem, tinha uma torre do lado, umas mesinhas azul. A gente entrou ali dentro, tinha umas outras mesinhas de madeira, uma fila, né? Ficamos esperando uma fila, um balcão lá no fundo. Aí tinha 4 lâmpadas no fogo de gesso, o fogo de gesso estava bem mofado. A lâmpada, a primeira do lado de lá, estava piscando, na outra fileira, aquela do lado de lá estava apagada.
Tinha um negócio de ar, aquele que sai de teto com uma cordinha pendurada balançando. Tinha uns vidros que meio sujinho até. Essa parede aqui inteira mofada, metade do forro mofado. O fundo lá do drywall estava parecendo as fábricas de ferro, mel. A tampa do disjuntor aqui estava aberta. E atrás, perto da mesa que nós sentamos. Alguém sabe onde é lugar? Sabe? É aqui no Camarão. Eu pensei que era Manu. Eu pensei que era Manu, eu pensei. Ué, mas como que tu sabe de que é lá, entendeu? Você só tô dando só detalhe que... Eu pensei que tá dos vidros, às vezes você falou. Lá de fora mesmo, eu sou planeta de madeira. Então o que acontece? O que acontece na nossa cabeça? A gente entra nos lugares, a gente vê tudo isso, só que a gente não vê. Agora, se alguém falar, teu cérebro já começa a fazer o quê? As sinapses. Começa a ligar um ponto no outro, e assim ele vai indo, né? E aí ele vai tentar, de maneira incessante, buscar uma resposta. E olha que engraçado, é a resposta certa. Ele sempre te leva para esse lugar. Aí tu diz, mas Anderson, como assim, né? Aí o que ele fez? Ele olhou para esse lugar, né? Baseado na tua memória, do neurônio. Só que tem uma outra coisa que acontece, que é o conceito, que é a formação de todas essas memórias juntas, entendeu? Elas formam um conceito. E ele já te diz na hora, quando você entrou, qual é o conceito desse lugar? Ele é limpo, ele é sujo. O outro açaí, se eu for narrar, o que vem na cabeça de vocês, entendeu? É mais caro, né? É mais limpo, é mais organizado, é mais não sei o quê. Só que isso tudo não acontece nos nossos olhos. Ele acontece atrás dos nossos olhos, no nosso cabeção, né? Então, o que acontece? Tu pega sempre o exemplo do mau atendimento. Tu entra na loja, tu olha para todos os lados, né? Tem uma pessoa lá no fundo. Você já enxergou ela lá no fundo. Aqui está a zarara de roupa, né? Eu sempre digo, uma loja de roupa. Tu viu que tem uma pessoa lá, tem outra lá que está com uma xícara na boca, está tomando café, né? E aí você começa, né? E eles viram que você está lá, né? Eles viram. E aí você começa, né? Daí o teu cérebro já diz assim, não te viram, né? Mas te viram, disfarce. E o que você faz? Né? Começa lá, né? Aí de repente a pessoa lá no fundo, essa mostra espelho aqui, né? Chega lá, bom dia! Né? Eu tô, viu? O que era do senhor? Tô só dando uma olhadinha. E já aconteceu com vocês isso? Mas você precisava comprar coisa. Se você entrou na loja, você só estava dando uma olhadinha, você precisava comprar coisa. E por que você respondeu desse jeito? E vocês já pararam para se perguntar por que vocês responderam desse jeito? E eu vou responder por quê. Porque se nós entrarmos num lugar e ninguém olhar na nossa cara, entendeu? Se nós entrar num lugar e a porta tiver um pano, nossa, desculpe, pior que tem, mas é por causa da chuva, né? Mas se alguém enroscar o pé naquele pano, ou bater o dedo naquele canto, ele vai lembrar do dedinho lá dos 2 anos de idade. Essa que é a desgraça da sabotagem no cérebro. E se ele puxar essa memória, ele já diz assim, sai fora. Se ele entrar aqui dentro e todo mundo tiver com a cabeça baixa olhando para os computadores e ninguém fizer contato visual com ele, ele não é percebido.
O cérebro diz assim, você não existe para eles. E agora se coloquem, né? Vocês são as pessoas que estão entrando aqui. Ninguém olhou. Você tem que chutar para quem você vai se dirigir. Entende? Você fica desconfortável. E isso acontece com nós. Quando a gente é cliente do mercado, quando a gente é cliente da padaria, entendeu? Quando a gente é cliente da rodoviária, né, tio? Nós chegamos lá, a menina diz assim, o que era para você? Ah, me vê 4 pastel. De repente, né? Eu quero as passagens pro ônibus. Só que você entende que meu cérebro já respondeu. Cara, que pergunta. Entende? Só que as pessoas estão fazendo isso considerando só a hora que o cliente chega aqui na mesa para falar. E na verdade não. Nós estamos falando de empresa. Sabe quando que começa o nosso relacionamento com o cliente? No dia que ele liga lá, entendeu? Que ele chama no bot, que ele liga pelo telefone, e que ele resolve vir na loja, e que ele abre, que a porta abriu direito, que não tem pano, e que quando alguém entra na loja, independente do que tu está fazendo, você precisa desviar o olhar para ele. E por que eu estou falando isso? O contrário é mais do mesmo, é mais do que todo mundo faz. Entende? Quando você entra no cliente, o time técnico, eu sempre bato isso lá pro meu pessoal. Você chega lá, você bate a porta do carro, você chega na frente da casa do cliente, mete um assobio lá, fica batendo palma, fica tocando que nem um louco a campainha, entendeu? Agora, você é o que mora na casa. E chega o motoboy com a pizza. E como que ele já vem lá da esquina? Entendeu? É assim que eles fazem. Como que eu inovo, então? Olhando para os 95% do meu cacholão e pensando. Antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que pensar. Seja como cliente ou seja como fornecedor. Cliente entrou dentro da loja, todo mundo precisa olhar para o cliente. É simples, é só olhar. Porque por atendente, o bom dia, com o sorriso no rosto, aqui atrás do computador. Depois que ele ficou perdido, já estamos muito atrasados, né? O nosso monstrão aqui atrás, os nossos 95%, já lembraram do frango com quibe que estava ruim, já lembraram do açaí, já lembraram do vidro sujo, já lembrou do ar-condicionado fazendo barulho, aí o ar já está muito quente e larga tudo mastigado. O que era o senhor, tio Aldo? Tudo bem? Só estou dando uma olhadinha. Ou tá caro. Ah, essa você deve ouvir bastante, né, do comercial aqui. Tá caro. Entende? O que eu quero dizer com tudo isso? A gente não está sob controle desse negócio, entende? Agora, quando você começa, depois desse dia, nós vamos ter um pouco mais de controle. Quando você começa a olhar para tudo que está à tua volta, e você começa a buscar de onde que vem as suas memórias, você começa a abrir mais caixas. E isso te torna mais inteligente. Porque no final das contas, não é sobre você. É sobre o outro. Entendeu? Exemplo. Eu cheguei, domingo de manhã, né? Eu cheguei, estava o Aldo, a Silvina, mais um amigo nosso lá, e tinha uma cadeira do lado dele. E eu acordei, bom dia, pessoal. E eu cheguei e sentei naquela cadeira. E a esposa desse nosso amigo, provavelmente, era a pessoa que estava sentada do lado da cadeira. Na cadeira, né? Quando eu sentei, que eu quis me mexer, meu cérebro disse, tá loucão? Foi mais ou menos assim que ele falou, né? Você não se ligou que essa cadeira não tá aí para você? Ele me falou isso. Até hoje nós brincamos assim, ouvindo. Nossa, eu vi que você deu um pulo, né? E aí eu fui lá, peguei outra cadeira, e sentei, e ela não sentou na cadeira, mas a cadeira estava lá. E aí eu disse, e aí a gente começa, né? O que você sentiu, Silvina? E ela disse assim, quando você sentou, eu pensei,
Você sentou na cadeira da Andréia. Ele sentou na cadeira da Andréia. E aí imagina o que o marido dela pensou. Filho da puta, né? Não tá vendo que essa cadeira é minha esposa? Agora, o que eu quero dizer, eu acho que aqui eu encerro o looping, entendeu? Para todo mundo contextualizar e dizer se é assim que as coisas funcionam ou não. E se eu não penso nisso? Fico sentado na cadeira da mulher, é isso? Eu vou esperar a mulher chegar e ficar de frente aqui, ó, para mim? E aí tu começa a entender como é importante a gente trazer essa informação, entendeu? Resolver isso na nossa cabeça. Só que eu tenho uma notícia ruim para vocês. A vida de vocês vai ficar um pouco pior agora. Porque vocês vão começar a olhar para tudo e vão começar a dar risada sozinhos. Tá bom. E o que eu faço com tudo isso, Tiago? Agora, que antes eu não sabia, agora eu sei. Eu faço. Eu começo a olhar uma velhinha atravessando a rua, nem que seja, entendeu? E o que eu faço? Eu faço o que eu sempre fiz. Cara, eu paro a boca do carro e faço assim, pode passar. Entendeu? Quando um cliente entrar aqui na loja, o que eu faço, Tiago? Eu paro o que eu estou fazendo e olho para ele e digo bom dia. Não espero ele vir na minha frente porque ele está perdido aqui. Mexendo os cabos, de repente. Entendeu? Daí tu olha assim, bom dia, não é bom dia. Aí você já deixou o cabeção dele buscar lá da rodoviária a informação errada, ainda não? Você já deu a oportunidade para o cérebro dele tomar decisão. E quando a gente faz tudo isso certinho, adivinha qual é o bônus? As pessoas saem e dizem, mas que loucura, né? Como que ele sabe o que eu estou pensando agora, entendeu? E aí, ele fala com a vizinha dele. E daí ele fala com outra vizinha dele. E aí você vai para o círculo do bem, né? E vocês vão ter um superpoder agora. Vocês vão estar um passo à frente de todo mundo. Só que o problema é, vocês vão olhar para tudo e tudo vai começar a incomodar dentro de vocês. Especial, que se ficar ligado, cara, agora está forçando que tem muita gente aqui, né? Deixa eu dizer, é chato, né? Daí tu vai olhar a porta, abrindo, fazendo barulho. É chato. E aí o que vocês fazem? Vocês fazem. O que tem que ser feito? É muito doido, porque você já sabe o valor do produto antes mesmo de ter o valor do produto. Vocês vão ver. Que agora, quando vocês começarem a olhar para tudo, já vão ter uma pré-definição. Se não errar, por bem pouquinho. Porque é muita informação. É 5 petabytes de dado. E menos de 1 milésimo de segundo. E você diz, por que eu saí, né? Entrei no mercado para comprar esse negócio. E por que eu estou indo para casa sem isso? Ou por que eu estou indo para casa com um monte disso? Que loucura, né? Porque o maquinão aqui atrás já pensou sempre. Vocês tinham parado para pensar que é assim que funciona? Alguém sabia que era assim que funciona? Vocês entenderam como que é que funciona? Tipo assim, que você vai entrar num lugar e tu não viu nada, mas ao mesmo tempo ele viu tudo. Vocês pararam para pensar que quando eu falei da rodoviária, vocês botaram o pé em cima da calçada da rodoviária? Quem botou o pé na calçada da rodoviária? Quem? Fala aí. Eu tô imaginando os anos parados. É uma loucura, né? Nossa, meu, agora tu me trouxe uma lembrança muito ruim. Deus o livre, hein? Isso foi combinado, né? Então, assim, ó, cara, esse negócio leva nós para qualquer lugar, entendeu? Agora, esse superpoder aí, essa lembrança foi mal, polícia, ele tem o superpoder de te levar para qualquer lugar, entendeu? Você vai para a rodoviária, você vai para qualquer lugar do mundo, entendeu?
Só que quando a gente não dá bola para isso, o dia passa, eu estou olhando para o nada, achando que não estou vendo nada, e eu estou ficando petabytes e petabytes de dados. E conforme a gente vai ficando velho, a gente vai tendo mais memória, mais informação. Tudo bem. Como que nós vamos melhorar o nosso serviço? Então, que no final das contas, é esse o lance. Né? Nós vamos pegar tudo aquilo que a gente faz, e aí, precisa também, como que eu posso dizer, de uma forma elegante, mas sendo deselegante, assim, os dois já, Miguel e Aldo, a gente precisa também abrir a nossa cabeça para poder escutar, né? Porque o time que está lá, eu não estou dizendo que tem um lado ou outro, entendeu? Mas quando vem, geralmente, essas oportunidades de melhoria, né? A gente precisa também receber a informação, processar e tratar ela. E o não direto ativa que tipo de memória na cabeça do pessoal? Entende? Que tu vê que é tudo uma coisa circular. Se você diz, não, mas que memória tu puxa na tua cabeça? A do desprezo, né? A do não ser importante. É isso. Então, assim, cada vez que meu funcionário lá, meu colaborador chega na empresa, Anderson, se nós fizesse assim, aí tu pega um caderninho desses aqui e começa a escrever o ano inteiro nele, né? Esse é o desse ano, ó. Tem umas folhas no meio, branco e tal, pode ser meio, né? Mas igual. Você escreve tudo que tu fala. E você diz assim, como que é, tchau? Peraí, só um segundo. Pegar a escada e botar ela do lado direito, porque do lado esquerdo, quando eu vou tirar perto da escada, é perigoso eu tropicar. É verdade, faz mais sentido levar do lado direito. Você anota assim. Então tá, fulano. Nós vamos trabalhar para resolver isso, só deixa eu confirmar com a pessoa, com o gerente, com não sei o quê. Aí o cara diz assim, aquela florzinha acesa assim no coração, o cara sai, né, dizendo, não foi, deu uma opinião que fez sentido, entendeu? E ele me escutou. E eu só fui aprender isso com o meu pessoal depois de dizer não. Dizer, o que tem esse louco aí agora? Tá bem surdo, faz 3 dias que não me olha na cara. Entendeu? Eu chego lá e digo, bom dia? Nossa, senhora, tem 2 ali. Hã? O que tem, amigo? O que tem? Qual é a resposta? Não tem nada, né? É óbvio. Não tem nada. E aí vai de cada um se superando. Então vocês vejam que, cara, isso aqui vira uma confusão na nossa cabeça, que nós temos que dar um ré, às vezes, assim, no sentido de, opa, peraí, vou organizar os pensamentos. Mas olha que legal, agora vocês começaram a dar mais risada, vocês entenderam mais ainda, entendeu? E agora vocês sabem o que tem que fazer. Agora, se vocês acham que ele tem uma bola de cristal e que ele entra dentro da cabeça de vocês acham demais, entendeu? Como que a gente resolve então esse problema? Conversando. Quando vocês têm uma ideia, vocês chamam o gerente, chamam o Aldo, chamam quem for, e diz assim, e se fosse assim, entendeu? A gente está entre adultos e nós não precisamos ficar discutindo. Nós temos que conversar, nós temos que melhorar essa comunicação, nós temos que anotar tudo isso, encher cadernos e cadernos e pegar e tratar e de repente ir lá e dizer, não vamos fazer porque tu concorda que vai ficar mais atrapalhado, mais demorado e vai custar mais dinheiro? Porque só não vamos fazer também não vai resolver o problema ou vai ficar magoado. E cada vez, deste dia em diante agora, vocês vão retroalimentar esse ciclo do pensamento, vão retroalimentar e vão ir, e vocês estão ficando muito mais inteligentes. Porque daí, gerar discussão, de repente, já não é mais o meu forte. Fofoca também já não é mais meu forte. É muito petabyte para mim ficar, entendeu? Vocês vão ver que agora, aquela notícia ruim, né? Caiu, né? Entendeu? E aí teu cérebro para de se preocupar com coisa ruim e te deixa cada vez mais inteligente.
e os clientes cada vez mais felizes, e o negócio cada vez mais próspero. E, inclusive, a Vanessa me disse do sistema de condicionamento. Roubei mais uma. Parabéns. É um negócio do outro mundo, viu? E é isso. Dúvidas, anseios, angústias. Abra o coração que eu estou aqui para responder. Bora. Depois que você falou de prestar atenção em tudo aí, não deixar a gente mais estressado, mais não acomodado mais. Porque você falou assim, eu comecei a parar para pensar assim, barulho do ar incomoda. Eu te falei que tinha uma notícia ruim para te dar, né? Eu te falei que tinha uma notícia ruim para te dar. O lixo tá cheio também já me incomodou. Hã? O lixo tá cheio também já me incomodou. Essa é a parte ruim, entendeu? Essa é a parte ruim. Meu amigo, amanhã quando você tiver, que carro tu dirige? Qual que é o carro que tu dirige aqui na empresa? Beleza. Nenhum. Mas quando você estiver amanhã, então, andando na rua assim, ó, e tu começar a dar risada sozinho, lembra de mim, cara, desse jeito. Você vai estar andando sozinho e tu vai olhar aquele passarinho voando, esse filho da puta vai me plantar essa minhoca na cabeça. Quando tem uma pessoa que repara praticamente tudo, então a pessoa que ela já é uma pessoa que repara bastante. E como que uma coisa? Você está falando da pessoa que não repara que vai começar a reparar, certo? E da pessoa que já repara muito. Aí, se você falou isso é porque tu já percebeu isso, né, em alguém e tal. Eu sempre digo, né, tu tem que usar o antídoto, o veneno é com o veneno que se combate nesse sentido, né. Eu, por exemplo, hoje, não vou dizer que eu não faça por gosto, tá? Mas está sob meu controle a discussão. Mas eu sei até onde eu levo a discussão. Às vezes eu estou com vontade de discutir, tipo, que nem agora, eu tô essa semana com a Alda e com a Silvina aqui, entendeu? Cara, eu até quero desistir, entendeu? Mas eu quero fazer ele pensar. Entende? Já falei, né? Podia parar aqui, entendeu? Mas eu quero de propósito. Mas agora, assim, o segredo disso, e de repente eu vou confessar para vocês, eu não tenho total controle ainda sobre essa dinâmica de chegar aqui e dizer, vou fechar a cortininha agora, vou fechar minha gavetinha entendeu? E não vou mais discutir. Isso está me afetando ainda. Confesso para vocês que demora tempo para o cara chegar nessa performance perfeita de fecha a gaveta e abre a gaveta a hora que quer, entender? Mas o que eu quero te dizer é assim, você prefere ter razão, né? Ou ter paz? Porque tem muita gente que repara em tudo e tal, e de repente elas não expressam. Eu costumo ser aquele que repara e não, tudo bem, eu escolho se eu vou ficar naquele ambiente ou não. Eu digo para a mulher, vamos sair. Qual o tipo desse louco? Se eu não quero suportar aquilo, eu vazo. Não sei se ficou claro para ti. É meio que, não, desculpa, você vai ter que decidir se você quer entrar na confusão ou não. Basicamente é isso. Entende? Tem discussões que vale a pena perder. Faz sentido a conversa? Tipo, faz sentido para vocês? Ligou o motorzinho da lógica, de repente alguém que nunca tinha pensado dessa maneira? Sim? Vocês querem falar mais alguma coisa? Quando nós começarmos a trabalhar o marketing, vocês vão ver como é legal isso. E assim, a equipe técnica. Eu bato bastante na equipe técnica porque vocês sabem quem são os técnicos hoje? Eles são as pessoas que estão dentro da casa dos clientes. O call center. O call center tem um cabo de rede azul chegando, tem uma porta amarela. Gente, é só de olho fechado, né? Tentando imaginar. Mas eu sei que vocês estão lá. Filho da...
Estou em cima de um poste aqui no quarto, quase me enforcando aqui, tu pedindo para mim coçar a orelha, vai dormir, fala rápido, né? É ruim para os dois lados, entendeu? Ele nunca imaginou como que é o lugar, porque ele não foi lá. Mas ele está tendo que se projetar para esse lugar só na cachola dele. Então é difícil, entendeu? Mas os técnicos que estão lá fisicamente, o cliente, entendeu? Falar... Eu não digo que é uma mentira, mas falar a verdade tecnicamente é foda, a gente tem medo. Porque geralmente resolver esse problema, falar a verdade tecnicamente, ele tem que fazer um upgrade no motor. Ele tem que botar o segundo ventilador. Mas sabe o que os meus técnicos faziam? Eles iam lá sofrer, trocar o roteador de lugar para ficar melhor o sinal, entendeu? E aí o que ele fazia? Ó, agora, dona Maria! Rolou, vamos gozar, testou, pegou o sinal da frente, pegou. E banauneira, né, não sei o quê. Chegava lá, daí ó, resolveu o problema? Resolvi. Então fala com ela ainda, não. O cara já tá ligando aqui, cara. Então assim, ó. Só que, cara, quando a gente tá numa situação dessas, até comigo acontece, que começa a dar aquele aperto aqui, né? Aquele sufocamento. Nossa senhora, essa mulher já tá brava. Se eu falar que vai gastar mais cenzão, meu Deus do céu. Só que vocês pararam pra pensar, nós não vamos resolver o problema. Abra essa caixinha. Como que se resolve o problema de sinal do Wi-Fi? É botando outro roteador. Ah, vou botar o roteadorzinho da TP-Link, aquele que só bota na... E só é bom para você ir lá e plugar numa tomada e depois ir lá e outro dia puxar o cabo, porque vai ficar uma bosta igual. Só que no meio dessa brincadeira é 2 viagens de Uno no Coloane. E aí você tá indo, né? Vamos abrir mais uma caixinha? Ah, eu sou um bocó, né? Já fui lá, né? Aí você chega, tu abre o portão e diz, agora vai ser o lado ruim da história. Vocês vão começar a pensar em tudo isso, né? Eu me lembro uma vez, cara, se eu numa torre lá, tinha que prender uma caixa, mas eu sozinho, aqui, vai, parafuso. Ah, um fim que é engembrado lá, aprendi, né? Né? Ficou bom, né? Desci, tirei o cinto e coisa lá, né? No outro dia chegou lá, o supervisor. Olha, se dá uma olhada lá naquele laço lá que tu fez lá no morro lá. Tá. Sabe o que deu lá? Nem deu tempo de homologar e já parou, né? Ha! Cheguei lá embaixo, já peguei um furadeirão, um parafuso, uma barra roscada, já botei 4 porcas pra dentro dela. Que eu sabia, né, onde que tava o problema, né? Já fui preparado, né? Já cruzei, né? Mas, olha, cheguei lá, a caixa né, tava assim, já pendurada com o tampo aberto, né? Daí eu fiquei me perguntando, né? Puta burro, né? Era só ter ficado mais 5 minutos. Mas não sei, a minha caixinha que abriu desce esse negócio que hoje não dá mais pra você. Só que no outro dia eu fui assim, não. Tal da gambiarra, né? Essa vida de técnica, né? Qual é o nome daquele lá no fundo lá? O Matheus. Matheus. Quanto flat enrolado, só araminho lá. Mas é isso aí, não vou aguentar muito nos detalhes. Faz sentido para vocês? Então tá bom. Assim, ó, eu chamei isso de... Hoje de manhã eu contei para a Silvina em prova. Chamei de triângulo da experiência. Eu acho que é bom o resumo. Então, assim, ó. Nossa. O que a Silvina quer dizer é o seguinte. Triângulo da experiência. De um lado nós temos o cenário, que é tudo que os nossos olhos veem, fisicamente. Seja no sair, seja no carro, seja no ar ligado, faz parte do cenário. E do outro lado nós temos o comportamento. O comportamento é aquilo que é orgânico e está dentro da roupa. A roupa das artes é cenário. O que está dentro da roupa é comportamento.
certo? E esse triângulo, as coisas misturadas junto, que é a caixinha aqui, ó, é a experiência. Então, para tudo que o cliente vê, para tudo que vocês virem, que a gente fala de cliente, mas é para a nossa vida, vai ser assim que as coisas vão, né? Você vai ter algo físico, algo orgânico ali, que é uma pessoa, né? E isso tudo o nosso cérebro vai triangular rapidamente, né? Ele vai olhar para o cenário, ele vai olhar para a atitude da pessoa e ele já dá respondido. É assim que funciona. Triângulo da experiência, não é isso? Obrigado por sugerir. Eu até... Eu acho que é o sentido mesmo, né? Que é onde vai ter ou a experiência boa ou a experiência ruim, né? E é sempre assim que as coisas funcionam. Então vocês vão aprender a olhar para tudo agora e vocês vão dizer, né? Que tipo que é o uniforme, que tipo que a pessoa está se comportando. E aí qual que é a parte boa, né? Nós fizemos parte do comportamento. E daí, para tudo é assim. E como você falou lá, né? E eu digo que essa é a parte ruim. É a parte ruim. Mas agora nós temos essa visão que antes nós não tínhamos. Nós só olhávamos 5%, agora nós vamos aprofundar. E daí nós temos esses 95% para explorar. E daí, cara, é difícil, viu? Porque se tu mergulhar muito profundamente, muito provavelmente vai virar um chatonil, sabe? Que a gente, eu, por exemplo, tem vezes que eu tô chato pra caramba. Meu Deus do céu, quando eu quero avançar Mas, daí eu também começo a me fazer a minha autoanálise, que eu tô chato pra caramba. Daí eu começo a ficar menos chato. E é esse looping aí de informação. Mas, de maneira geral, é isso. O triângulo da experiência funciona dessa maneira. Quando vocês vão entrar no açaí lá, vocês me falem depois. Eu não quero mais... Vai lá, vai lá. Falar, tia Silvia. Quer complementar? E o nosso objetivo é traduzir isso aqui para a Azat, né, Tiogo? E assim, ó, para trazer eles para a mesma página do Rio Grande do Sul. Nós estamos na nossa cidade com 19 provedores de internet. Na nossa cidade. Nossa cidade tem 24.900 casas. Tá? Então, tu veja bem, nós estamos falando de um pouco mais de 1.000 casas por provedor. Lá é guerra, gente. Lá é bolo de flat assim, ó, nos postes. É terra de ninguém. É Jobel que troca os postes. Chega lá, tem que trocar 10 postes. Tesourão, né, meu amigo? Tenha projeto, não tenha projeto, tesourão e picoteia até o final. Caminhão que passa com draga em cima, com colheitadeira. Levando poste, que, cara, tá a menos de 4 metros cabo, entendeu? E aí, assim, ó, essa loucura. E aí, promoção na internet, R$ 49,90. Então, assim, ó, eu falo para... Aqui é um pouco mais difícil a operação. A gente tem que ir lá onde nós fomos lá. Porra, 150 quilômetros onde é ali? Ali o caralho! Ah, eu te busco lá em Goiânia, logo ali. Vai tomar banho o dia inteiro, né? Tá bom, é tudo reto, anda 140 por hora, que seja. Mas é 700 quilômetros, né? Nós lá, vamos lançar um cabo agora longo. 19 quilômetros. Só que é 19 quilômetros subindo o morro, né? Não vem com essa, né, Valéria? É 19 quilômetros assim, ó. É aqui, ó, largaram a cobrinha, ela subiu e desceu 1 milhão de vezes. É longe, o caminhão chega lá, estica o burro, larga a bobina, os caras começam, né? Ô meu, dá 1 quilômetro agora rolando esse negócio. Se é morro abaixo, beleza, né? E vai. Então assim, ó, cada estado com sua particularidade, mas vocês estão muito bem. Falei, então no ponto. Olha o ponto. Já estão fazendo um serviço bom, já tem uma rede gigante, né? Já tem um monte de cliente. Então nós não estamos atrasados. Mas agora, vamos lá. Nós estamos vendendo só a internet hoje. E se começar a vir um concorrente hoje? Um concorrente amanhã, né? E a gente sabe que o cliente,
Não tem esse treinamento de abrir as caixinhas e pensar num cara que ele liga e vai te atender. Ele não pensa nisso. O cara vem ali e bota, sei lá, R$ 79,90, leva o cliente. E é tudo culpa nossa, bem na real. Né? Por quê? Entendimento e tal. Se ele te troca por qualquer R$10, ele não entendeu nada. Né? O que nós vamos fazer daqui para frente, pessoal? Trabalhar, melhorar, né? Investir em marketing, capacitação, a gente já está fazendo isso agora. Fazer, né? Todo mundo entender que é uma responsabilidade de todos. E assim, eu vou dizer, não existe nem empreendedor de todos que eu já passei que paga uma comissão igual você paga, né? Hoje de manhã, cara, o café da manhã de vocês, a oração, olha, eu vou lembrar do cara aqui, de moral, entendeu? Então assim, ó, tá tudo certo. Agora é só melhorar. Bom, pessoal, agradecer o Anderson, né, esse estou do Rio do Sul, lá de Vacaria, até aqui pertinho, né? Ele vem o tempo todo falando que é longe, mas eu acho extremamente perto, né? Porque ele almoçou na casa dele, jantou na casa dele e antes da janta ele estava da outra janta, ele estava aqui, né? Extremamente perto, né? Mas enfim, em resumo, talvez, né, passar de uma forma diferente do que o Anderson falou, as informações estão tudo na nossa cabeça. 100%. Mesmo que alguém nunca parou para pensar, né? O exemplo que eu estou dando aqui está dentro da nossa cabeça. A gente só precisa ter um olhar mais crítico um pouco, de modo geral. E a gente sabe tudo. O exemplo que você deu lá da torre, né? Que eu subi de novo, muitas vezes acontece no dia a dia da gente. Às vezes quase que involuntário. Mas se a gente ficar um pouco mais crítico, você está executando um serviço, você está atendendo um cliente, e se você se colocar no lugar dele, que é a parte da empatia, que é a parte mais fácil, você vai ver que você não está sendo um bom profissional, ou que o acabamento podia melhorar. De maneira nenhuma, eu acho que o trabalho de vocês é muito bom, mas sempre pode melhorar. Eu falo assim que é muito fácil a gente ser um pouquinho crítico para poder abrir as gavetinhas e melhorar cada vez mais. A gente só precisa querer de verdade. E é ficar lembrando o que o Anderson estava dando N exemplos. Eu vou dar um exemplo, logicamente. Uma vez eu fui comprar um determinado objeto, logicamente, e eu fui extremamente mal atendido. Mas mal atendido ao extremo. E aí o que aconteceu? Eu fui embora sem comprar. Mas por uma questão de algum detalhe, um outro vendedor, um outro superior ligou para mim, porque sabia que eu tinha ido lá, e eu acabei voltando e comprando lá. Mas assim, depois disso, eu já tive outros problemas, eu vou lá, eu tenho um atendimento melhor que do outro lugar que eu costumo comprar, mas por alguns motivos eu acabo indo lá de vez em quando. Mas eu nunca me sinto bem. O outro atendimento, mesmo às vezes sendo inferior dessa atenção que eles estão me dando, eu ainda me sinto melhor lá. Então eu quero falar o seguinte, voltando a quando ele falou, o cliente veio aqui, não teve uma boa experiência no começo, a primeira experiência, depois você pode, sei lá, convidar ele para um churrasco, mas ele vai estar lembrando aqui. E a gente pode lembrar de pequenos detalhes do dia a dia da gente, que vai ser isso. Quando você tiver uma péssima experiência com uma empresa, com uma pessoa, é muito difícil você apagar aquilo e botar alguma coisa boa no lugar, vamos falar assim. Então, por isso, essa preocupação, a gente falando das meninas que estão aqui na linha de frente, mas também os técnicos, quando estão na rua, quando estão na casa, aí o cliente para ele pedir alguma coisa, vocês estão lá lançando um cabo, eu sei que às vezes é ruim, né, trabalhando no sol quente, e às vezes você responde com uma certa ignorância ou não dá atenção, seria um possível cliente. Ou se o cara já é cliente, está algum problema, eu queria só te fazer uma pergunta, você poderia responder, se você respondeu mal, esses caras são ignorantes, não precisam de mim. Assim, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença para a gente realmente conquistar o cliente definitivamente. Tem uma estatística que diz, se vocês olhem para vocês agora, não estou falando de todo mundo, né? Eu, por exemplo, eu cheguei num lugar, eu achei ruim, eu fui mal atendido. Eu chego ali no áudio, eu vou puxar assunto, que assunto eu puxo, que conversa eu falo. Vocês já pararam para pensar em vocês mesmo? Você vai narrar um fato que aconteceu contigo. E aí a estatística é, se eu não me engano, 10% é promotor e 90% é detrator.
Agora, se eu fui bem atendido, eu cheguei lá no áudio, daí como que foi? Foi bem, comprei negócio e tal. E aquilo ali não virou uma polêmica, entendeu? Porque o nosso gavetão da parte daquilo que você falou, ele é maior. E por isso que eu digo que é uma notícia ruim que eu tenho mandado a vocês. 90%, se eu não me engano, dos clientes são detratores. Eles narram uma experiência ruim. 10% falam bem. Então, assim, é nós jogando contra uma estatística bem desgraçada. E aí, o que a gente quer? É a perfeição? Cara, o nosso trabalho, todo mundo diz assim, nossa, o do Aldo é fácil, do Sergiano é fácil, do Anderson é fácil. Mas é um pepino. Se tu tem um guarda-chuva pequenininho, você só tem que se proteger, né? Nós temos um guarda-chuvão nele, nós temos toda hora pensando, né? Eu falo muito de segurança pro meu pessoal. Eu disse assim, abre uma gaveta de vocês agora da segurança. Qual que é a parte do empregador? Comprar o melhor cinto? Dar o melhor EPI, melhor condição de trabalho e tal? Essa é a nossa parte. Qual que é a parte do cara que está do lado de uma média tensão? Que está vendo ela chegar perto, entendeu? E não amarrou a escada, e não botou o EPI, não sei o quê. Ele está fazendo a parte dele? Não tá, cara. Daí o cara diz assim, não, mas foi só para fazer o acidente acontece no só. Entendeu? Então eu falo às vezes para o pessoal, não sei por que eu estou discutindo isso, não. Segurança, meu amigo, tu tinha que chegar lá e dizer, é a coisa mais crítica do mundo, porque é a vida do cara que está em risco, né? E às vezes tu pega, né, nos nossos, graças a Deus, mas esse dia eu passei um provedor trabalhando, o poste estava lá, o cara estava com a escada assim, os cabos tão baixos lá, ele deixou a escada deitada, assim, sabe? Quando o cara bota ela bem embaixo. Daí tava lá o cara, em cima da escada, assim, lidando, né? Ele não tá pensando nele mesmo. Cair, se der só com os dentão no chão, tá bom, né? Se der só com a boca ali, se ralar tudo e passar os braços no poste e se arranhar, tá bom. Agora, se der com a cacholinha no cordão, no meio-fio, então, assim, o que eu quero dizer para vocês da nossa responsabilidade. Tudo que acontece, seja com carro, com pneu, com gasolina, com segurança, com EPI, com conector de campo que jogou pela janela do olho, e não é só desse bolso, pegar essa caixão. Então, o que eu digo do guarda-chuvão grandão, né? É um pepino. E é só, cuidado por mais um dia. Feito? Obrigado, valeu. Obrigado, Miguel Garrafa também. Prestigiar um pouco. Obrigado a todos.